Falar sobre essa história? Levanta a mão aí. Você que já escutou falar, você sabe que depois que Jesus ele estava no barco com seus discípulos, começou uma tempestade. E essa tempestade, ela era tão forte que as águas do mar estavam entrando por o barco onde estava Jesus e os seus discípulos. Os discípulos, quando eles viram o tamanho da tempestade, eles viram o que estava acontecendo, eles começaram a ficar com medo, eles ficaram apavorados. E eles foram até o único que poderia fazer aquela tempestade parar. Então, enquanto aquela tempestade estava acontecendo, o Senhor Jesus, é interessante a gente ver que a Bíblia fala que ele estava simplesmente dormindo. E eu acredito que aquilo era uma mensagem para os discípulos. Ele estava falando, se eu estou dentro do barco, não precisa ter medo, porque o barco não vai afundar. Então, gente, eu sei que muitas das vezes a gente vê tempestades chegando para nossas vidas. A gente vê que acontecem problemas, acontecem situações que levam a gente para momentos como os discípulos estavam. Momentos que a gente se sente apavorado, a gente se sente com medo. E vocês veem que os discípulos, eles andavam com Jesus, mas eles estavam com medo daquela tempestade. É interessante, cara, se a gente levar essa palavra para a nossa vida, a gente tem muitas tempestades ao redor da nossa vida. Tem gente que está enfrentando a tempestade da depressão, tem gente que está enfrentando a tempestade do medo, da ansiedade, da solidão, e está precisando que essa tempestade urgentemente pare, que essa tempestade urgentemente acabe. Se a gente der uma olhada, Jesus, ele se levantou, ele estava dormindo, ele se levantou e ele repreendeu aquela tempestade. Jesus, ele poderia ter dito assim, olha, eu sou o Filho de Deus, esse barco não vai afundar, então vocês fiquem tranquilos aí, eu não vou fazer isso parar, porque não vai afundar, não vai acontecer nada. Mas através da atitude de Jesus, a gente vê que Jesus, ele se importava com os seus discípulos. Talvez vocês perguntem a mesma coisa sobre Jesus se importar. Será que Jesus, ele se importa comigo? Será que Jesus, ele quer saber de mim? Será que Jesus, ele está olhando para mim? Na Bíblia a gente tem a prova disso. Se você der uma olhada lá na história de Lázaro, Lázaro era um amigo de Jesus e ele morreu, ele faleceu. E Jesus, ele foi até o encontro de Lázaro, ele já estava morto. E se você der uma olhada, Lázaro, ele morreu e Jesus, ele não chorou naquele momento, ainda que Lázaro era um amigo seu. Mas presta bem atenção nisso, quando Jesus, ele viu a irmã de Lázaro, Maria, com outras pessoas chorando, aí Jesus se comoveu. Jesus, ele chorou. Está escrito na Bíblia que Jesus chorou. Então, a gente pode se perguntar, por que o Filho de Deus, por que aquele que sabe tudo, choraria? Jesus, ele chorou justamente porque ele sentiu a nossa dor naquele momento. Ele viu o que era perder uma pessoa. E ele viu o que o ser humano ele passa quando ele perde uma pessoa. Ele viu o que era o luto. E às vezes a gente passa por algo similar. Eu mesmo essa semana aconteceu algo comigo que foi muito louco. Eu tive um pesadelo justamente com a morte de uma amiga minha. E cara, é desesperante quando você pensa assim, quando você está no pesadelo, você não vê que é um pesadelo. Você simplesmente pensa assim, isso daqui está acontecendo. E eu sei que muitas pessoas aqui já perderam alguém, provavelmente. Eu mesmo já perdi. Aconteceu comigo, alguns anos atrás, uma amiga minha, ela justamente tinha um problema de desordem alimentício. E com 15 anos, ela perdeu a vida justamente por esse problema. E cara, é um sentimento horrível, porque você não vê essa pessoa voltar, você sabe que essa pessoa, ela não vai voltar. Então quando Jesus ele viu aquelas pessoas chorando por causa daquilo, ele se comoveu. Talvez você está se perguntando, cara, será que Jesus, ele se comove com a minha dor, com a minha tempestade? E eu gostaria de ler algo que está na Bíblia.
E vocês vão ver como Jesus ele tem compaixão da gente. Em Mateus 9,36 fala assim. Isso aqui é um pouco fora do contexto que eu estou falando, mas você vai entender. Ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Mateus 14,14 diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Então é justamente isso que Jesus ele sente por nós. Ele sente compaixão. Ele não olha para a sua depressão, ele não olha para a sua ansiedade, simplesmente está lá sentado no trono e não se importa e não quer saber de você. Ele não olha para a sua dor e simplesmente não se importa e não quer saber, e simplesmente é aquele Deus que está longe e não te escuta. Cada vez que você fala o nome de Jesus, cada vez que você menciona Ele, Ele está te escutando. Jesus, Ele está presente aqui nesse exato momento, ainda que você não consiga enxergar Ele, mas eu tenho certeza que você consegue sentir a presença dEle. Talvez hoje, aqui nesse lugar, você chegou com uma tempestade na sua vida. Jesus, quando ele estava naquele barco, o objetivo dele era atravessar o mar de Galileia. Quando a gente está atravessando a nossa vida, vem diversas tempestades, chega o caos, o barulho, e simplesmente o que acontece? A gente se apavora. Mas Jesus, ele não tem medo do nosso caos, ele não tem medo da nossa bagunça, ele não tem medo dos problemas que nós passamos. Porque ele sabe que ele tem autoridade para fazer tudo parar. Se depois de tudo que eu falei, você talvez ainda tem dúvida da compaixão de Deus, da compaixão de Jesus por você, existe outro relato bíblico que mostra a graça de Deus, que mostra a compaixão do Senhor. E eu acredito que é um dos relatos mais poderosos na Bíblia. Porque mostra que Jesus, ele não precisa de uma vida toda de bondade para te salvar, para te resgatar. Não precisa que você seja um santo. Mas ele quer um coração aberto, um coração quebrantado. Sabe o que aconteceu quando Jesus ele estava justamente ali na cruz? Ele estava sendo crucificado com 2 ladrões. Homens que cometeram coisas horríveis a vida toda, que mataram, que roubaram, provavelmente fizeram coisas que a gente talvez nem imagina. Mas naquele momento, um daqueles ladrões, ele reconheceu Jesus como Filho de Deus. Ele sabia que Jesus, aquele homem que estava ali morrendo, inocente, era o Filho de Deus. Porque por que outra razão crucificaria um homem inocente daquela maneira? Tinha que ter algo a mais nele, tinha que ter algo especial nele. E foi justamente isso que ele fez. O ladrão da cruz, ele pediu perdão, ele pediu misericórdia. Ele disse: Deus, lembra-te de mim. Jesus, lembra-te de mim. Talvez hoje você está dando esse grito no seu interior. Você está falando para Jesus: Jesus, lembra de mim. Eu estou precisando que você escute a minha voz. Naquele momento, Jesus ele falou para o ladrão da cruz que ainda naquele dia ele estaria no paraíso com ele. Sabe o que tem parecido nessas histórias? Que Jesus ele foi chamado na tempestade, quando os discípulos estavam com medo, quando eles estavam apavorados, eles chamaram por Jesus. Quando Lázaro morreu, chamaram Jesus. Talvez hoje, nessa noite, é justamente o que você está precisando. Talvez nessa noite você está precisando chamar Jesus para a sua vida. Talvez nessa noite você está pensando assim: cara, eu acho que eu já me perdi, não tem mais solução. Mas aquele ladrão da cruz, ele viveu uma vida inteira de maldade, uma vida inteira de ruindade, e Jesus só precisou de um momento para salvar a vida dele. Talvez hoje vai ser esse momento para você. Então eu gostaria que você que está escutando essa palavra, você simplesmente elevasse a sua mente ao Senhor Jesus. Talvez hoje, cara, você que está aqui me escutando e está passando por uma depressão,
profundo. Você está sofrendo com ansiedade. Eu sei o que é ansiedade, porque eu já sofri ansiedade no passado. É algo horrível. Talvez hoje você está escutando essa mensagem e você está se identificando com algo que eu falei. Os discípulos, eles estavam com medo, mas eles foram e fizeram um barulho para que Jesus acordasse. Talvez hoje é o momento de você fazer um barulho. Talvez hoje é o momento de você abrir a boca e falar e simplesmente dizer o que está acontecendo. Essa semana, cara, eu nem ia falar mais disso, mas eu escutei algo horrível. O marido da prima da minha mãe, ninguém imaginava, ninguém esperava, e ele cometeu suicídio numa banheira. Eu não vou dizer como, mas isso já é triste. Se não fosse o suficiente, cara, quem encontrou ele foi justamente o filho dele de 15 anos. E muitas das vezes, cara, isso é o que faz você guardar tudo que está doendo dentro de você. Esse momento aqui é um momento para você botar tudo para fora. Jesus, talvez, ele está falando ao seu coração e está pedindo, vem para cá. Esse momento aqui você pode, aonde seja que você estiver, você pode estar sentado, cara, chama pelo nome de Jesus. Faz como os discípulos fizeram, ainda que com medo, desesperados, ainda que pensando que já iam morrer, mas eles chamaram Jesus. Nesse momento a gente vai ter um momento de oração. E eu gostaria que você que está escutando essa mensagem e que talvez está sentindo uma dor no